É isso, meus amigos, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, né, a gente tem um título bem curioso, porque eu sempre trago alguns vídeos é, onde é que eu abordo algum problema de terceiro, onde é que eu abordo algum problema normalmente, sei lá, visto na clínica, né, alguma coisa que eu estou estudando e tudo mais. Mas no vídeo de hoje a gente vai ter uma coisinha meio diferente, né? Eu sempre trouxe aqui esses vídeos voltados a problemas comuns e que possam ser dirigidos a vocês, né, ou ao público, né. Só que hoje eu quis trazer então essa dinâmica bem diferente. Eu vim falar de como eu consertei, né, ou estou consertando um problema que sempre me encheu bastante o saco, que era a procrastinação para estudar, né. Por isso que o título do vídeo é Como eu consertei a minha procrastinação. No final das contas, é uma terapia para você aprender a pensar direito e como também você começar a estudar. É como começar alguma coisa, seja qualquer comportamento que você queira. É o seguinte, esse vídeo aqui, então, ele vai ser voltado para eu mostrar para vocês o que, que eu fiz, como que dá certo, por que, que dá certo, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu faço, o que, que você tem que fazer, o que, que eu recomendo, como é que foi o meu caso, né? Como é que é o meu caso? Como é que você pode aplicar e tudo mais? É basicamente uma terapia vídeo, como eu costumo fazer, né? Como vocês já estão acostumados por aqui. Beleza? Então vamos lá. Bom, galera, para você saber como que melhorar, o que que fazer e etc, etc, você pode usar os meus exemplos, porque vai dar certo. Se você fazer, você tem grandes chances de você conseguir. Sim, tá? Então vamos lá. É, Primeiro, tá? Eu vou explicar o contexto geral da minha situação e o objetivo que eu tracei. Mas é bem simples, tá? Seguinte, eu sempre tive muita dificuldade em estudar. Sempre tive muita dificuldade com estudar. Livro, PDF, computador, fora do computador, lugar diferente, com, sem música e etc. Eu não sabia por que que isso acontecia. Tá? E eu ficava me julgando de vagabundo. O que que é uma mentira? Porque tá errado. Não é porque é o seguinte, porque eu simplesmente não era um vagabundo. Eu não estudava, eu não conseguia ter resultados. Isso é verdade. Só que isso não é ser vagabundo. Isso é ser vagabundo, na verdade, né? Na hora que eu estudo. Então é o seguinte, na verdade essa situação de eu achar que eu era um vagabundo não descrevia bem a realidade, porque eu ficava cada vez pior. A pessoa, isso daqui é uma condição sine qua non. A pessoa, ela sempre fica deprimida toda vez que ela pensa errado. E toda vez que ela pensa nisso, que ela é uma vagabunda e que ela não consegue estudar, ela não quer mais saber de estudar. Simples assim. Ela associa o fato de estudar, logo me dá tal pensamento, tal situação de deprimido, de ansiedade. Não quero mais saber de estudar. Ela começa a ter um nojo de estudar. É só você ver os vídeos anteriores de diálogo interno que você vai entender, tá? Mas assim, eu não era um vagabundo. Eu era, no máximo, então, um vagabundo na hora de estudar. E isso é uma coisa diferente, certo? Bom, também para deixar claro um pouquinho do meu contexto. Eu fui diagnosticado com TDAH. Isso foi diagnosticado, né? Eu tenho TDAH do tipo misto, tô tomando medicação e tudo mais. Tá me ajudando, porque agora eu cumpro o que eu me propus a fazer, né? Junto com todas as estratégias, porque, né, o remédio ele não faz uma cura, como eu achei que fazia. Sei que o remédio ia vir e aí eu virar uma espécie de ratatouille, né? O remédio ele fica ali te comandando. Não é bem assim que funciona, não, tá? Mas vamos lá. Então é o seguinte: esse daqui é o contexto, tá? Eu não estava conseguindo realizar um comportamento, certo? Que também é o objetivo, era estudar, certo? Então, o comportamento de estudar, beleza? O contexto, então, era toda essa ideia e o objetivo, então, era conseguir realizar tal comportamento. Show de bola, tá? Então, agora, tudo que a gente vai falar é aquilo que vocês já devem estar meio que ansioso para saber. É o quê? O que é que você fez, cara? Que magia que você tomou? Fala aí, você tomou algum elixir? Nenhum. O que que eu, o que que, o que que eu, o que que fazer, ou melhor, o que que eu fiz, então, para estudar, né, para começar a realizar o meu comportamento desejado? O que que eu fiz? Que magia que eu tomei? A primeira coisa que eu fiz foi mudar o meu diálogo interno. Como eu falei pra vocês, eu não era vagabundo. Eu era vagabundo quando eu queria estudar. Por quê?
Bom, primeiro, a gente tem essa questão do laudo. Isso é uma verdade também. Só que eu não me interesso em dar razão a esse tipo de coisa, porque realmente, de fato, é muito difícil você conseguir estudar quando você tem TDAH. É uma coisa muito complicada. Mas eu não gosto de ficar de me apegando a. Eu não gosto de ficar me apegando a laudo e etc. Foda-se isso, tá? Beleza, tem ali essa situação. A questão é que é o seguinte: eu precisei mudar muito o meu diálogo interno, porque eu estava acostumado a pensar errado. E isso é uma porcentagem muito grande. Sei lá, quase 90% de você não de você realizar ou não conseguir realizar algo que você se propôs a fazer. Não estou brincando. O seu diálogo interno é quase 90% de um impeditivo ou de um impeditivo ou de um reforço para você fazer algo. Se você fica pensando que você não consegue, e aqui não tem nada de papinho coach, eu só estou ensinando o que o seu corpo faz quando você tem esse tipo de pensamento. Porque é o seguinte, tudo o que eu estou te falando aqui é o seguinte, o seu corpo ele libera uma porrada de pensamento ruim e consequentemente vem o quê? Uma porrada de hormônio de mal-estar. Tudo isso aconteceu por quê? Porque você pensou errado. Ah, eu não consigo fazer isso, né? Se referindo a estudar. Cara, eu duvido que isso seja verdade. Eu duvido que isso seja verdade. Você que está do lado da tela, você também talvez queira estudar. Aí você pensa, ah, eu não consigo fazer isso. Isso não é verdade. Pode ser que seja verdade que você esteja querendo me dizer uma outra coisa. Por exemplo, eu não consigo fazer isso, pois estou sempre pensando errado. Eu estou num ambiente que concorre, né, com aquele algo. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho a tela, eu tenho, sei lá, chocolate, o celular. Eu não estou meditando naquilo que aquele comportamento pode me dar, pode me fazer, pode me dar e etc. Pode ser. Mas que você não consegue fazer, isso é mentira. É muito mentira. Porque é o seguinte, você é sim capaz de estudar. Por 20 minutos, 15, 10, 5, você é capaz. Você só simplesmente não sabe que é. Por isso que eu digo o seguinte: pensar errado é descrever, é não descrever a realidade. E não descrever a realidade é quase assinar um tratado de fracasso. Simples. Então é o seguinte: descrever a coisa, descrever o nome das coisas, descrever o que está acontecendo, é a condição foda para você começar a fazer algo. Descreva a realidade. Ah, eu não consigo fazer isso. Não, pera, calma lá. Não, pera aí. Não, eu consigo fazer isso. É que realmente, de fato, é mais difícil no meu caso. Por quê? Aí você descreve o porquê. Mas você falar que você não consegue é uma coisa muito difícil. É um impeditivo muito grande, tá? Você tem que me descrever a realidade. Se você me descrever a realidade, você vai ver. Ah, não, não, real. Real. Porque eu tô. Tem algumas coisas aqui. Não, mas eu consigo fazer. Não, você tem razão. A mesma coisa vale para a palavra procrastinação. Sério, relatar a coisa verdadeiramente. Você tem que me falar palavras corretas. A mesma coisa também vale para a palavra procrastinação. A palavra procrastinação não me diz nada. Como terapeuta, por exemplo. Tudo que eu entendi é: você está me relatando que você não faz algo. Mas o que que é esse algo que você quer fazer? Que você não está fazendo? Por quê? O que que você está fazendo nessa hora que era para estar fazendo esse algo que você quer? Como que você se propõe a fazer o que que você quer? Onde é que? Onde você está querendo fazer? Quando? Tudo isso importa porque você quer relatar o máximo possível da realidade para saber o que é que pode ser problema ou não. Pega para você e fala: "Ah, eu estou procrastinando". O que que isso te ajuda? O que que isso te ajuda e te auxilia para você descobrir o que que você tem que atacar para resolver esse problema? Ahn, e é verdade, né? Essa palavra procrastinação, ela não relata muito bem a realidade. É verdade, você não está fazendo algo. Isso é uma coisa. Por que que eu não estou fazendo algo? Ah, então quer dizer que na verdade não é que eu estou procrastinando, é que na verdade eu não estou fazendo tal comportamento porque eu estou fazendo outro. Ah, tá. Se você tem esse tipo de diálogo interno, cara, você mata muita charada, muita charada, tá? Então essa foi uma das primeiras coisas que comecei a fazer.
certo? Outra coisa muito interessante, e essa daqui é uma coisa muito interessante. Se liga, pouca expectativa é a condição sine qua non para a procrastinação. Como é que você quer realizar um comportamento se você meio que não produz ou se você não dá um meio com um foguinho interior daquele comportamento em si mesmo? Se você não tem expectativa nenhuma daquilo que aquele comportamento pode te proporcionar, por exemplo, o prazer, a alegria, a satisfação, as benesses que vêm depois, como é que você quer realizar aquele comportamento? Ah, eu quero jogar bola. Beleza, por quê? Ah, sei lá. Ah, então, fala aí, cara. O que que jogar bola te pode proporcionar? Ah, vou jogar bola com meus amigos, né? É massa. Tipo, é legal. É. Pô, é uma atividade física, né? Faz bem pra saúde. Pô, e cara, eu gosto muito de jogar bola. Tipo, me deixa muito feliz. Se você tivesse esse tipo de pensamento, uns 5 minutos antes de você, sei lá, pegar, botar a chuteira na mochila e ir lá pro campo, eu duvido que você não iria. Porque você estaria se reforçando aí, porra. Simples. Por isso que você tem que o quê? Criar expectativa para realizar um comportamento. Foi isso que eu estava fazendo, certo? Foi muito disso que eu fiz. Então é o seguinte, uns 5 minutinhos antes de estudar, no horário marcado, no tempo estimado, etc., eu ficava fazendo umas perguntas para mim mesmo. E eu respondia elas em voz alta. Aí eu fazia uma pergunta assim, cara, o que que essa leitura pode me proporcionar? Ela pode me deixar mais inteligente, né? Ela pode me proporcionar um conhecimento que eu posso compartilhar no YouTube, e aí o meu canal vai estar movimentado, e aí talvez, quem sabe, mais pessoas vão me conhecer, e elas podem, por exemplo, virar talvez possíveis pacientes, porque elas gostam da abordagem que eu uso, elas podem conhecer o meu trabalho, que elas gostam, então elas podem se interessar por aquilo que eu tenho para falar. E isso para mim é muito bom. Massa, massa, legal, legal, muito massa. Como é que eu vou estar me sentindo após terminar a leitura? Normalmente muito bem. Sempre que eu termino algo que eu me propus a fazer, eu me sinto bem? Sim. Então quer dizer que logo após eu terminar algo que eu me proponho a fazer, que é esse estudo, eu vou me sentir bem? É isso? O que, que pode me prejudicar na realização desse comportamento? Ah, o celular, né? O computador, as telas, as várias abas. Putz, mas peraí, eu posso tomar alguma precaução? Eu posso. Posso tomar alguma medida, então, para me afastar daquilo que pode me prejudicar ou roubar minha atenção? Posso. Posso jogar o celular na puta que pariu. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Esse joguinho de perguntas é fundamental. Por quê? Porque elas dão meio que um spoiler para a pessoa. Elas fazem o cérebro gerar pulsões elétricas nervosas e a pessoa começa simplesmente a jogar, a liberar dopamina só no fato de se programar para fazer o comportamento. Experimenta se programar um dia antes para você fazer uma trilha ou fazer uma caminhada. Desse mesmo jeito. Você já meio que vai começar a se sentir, puta que pariu, que foda. Mano, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Por quê? Porque você jogou dopamina no lugar certo. Simplesmente é isso. E é isso que acontecia comigo. Toda vez que eu tinha todo o material à disposição na mesa, pronto para fazer, eu fazia as perguntas. Depois, eu chegava então na mesa, que já estava pronta para estudar, e aí eu abria o timer, selecionava o tempo, eu começava. E aí, o que acontecia? Eu fazia. Simples assim. Por quê? Porque eu sabia que eu era capaz de fazer o tempo proposto, que eram uns 20 minutos, né? E hoje eu sou capaz de continuar. Por exemplo, para eu roteirizar esse vídeo, eu usei o mesmo método que eu apresentei para vocês. E adivinha? Selecionei 15 minutos. Já se passou esses 15 minutos. E eu continuo mesmo assim. Por quê? Porque eu mostrei pro meu cérebro que eu consigo. E que o eu não consigo nada mais é do que uma obra de porrada de coisa sem comprovação. É uma porrada de pensamento e pensamento vazio. Quando eu comecei a ter esse tipo de diálogo interno e a me refutar das hipóteses negativas que eu criava, a parada meio que começou a fluir. Tudo isso porque eu reforçava os meus pensamentos sobre
beleza, eu sei o que eu quero, eu sei que eu consigo, o passado já me mostrou isso, ontem mesmo eu fiz, então, caramba, cara, meio que a realidade grita pra mim como se quisesse me mostrar que, cara, eu posso. Ah, então vamos lá, vamos fazer. Então é o seguinte, deixa eu recapitular aqui com vocês. Eu selecionei um comportamento, que era o comportamento desejado, que era o de estudar. Eu propiciei todo o ambiente para ele estar pronto para ele ser feito, e isso se chama engenharia do comportamento, tá? Então, eu propiciei o ambiente para que ele esteja top da linha para ele ser feito, sem ou com o mínimo de distrações possíveis, tá? Com ou sem o mínimo de distrações possíveis. Jogar o celular na puta que pariu, etc. E aí eu me indaguei uns 5 minutinhos sobre aquele comportamento com aquelas perguntas reforçadoras. Por quê? Porque elas aumentam a porcentagem de eu ir lá realizar o comportamento. E aí eu fui lá e fiz. E deu certo. Só isso, tá? Tudo o que eu precisei saber é que o meu comportamento sempre concorre com algo. Se eu quiser fazê-lo, se eu quiser fazer o comportamento de estudar hoje, tudo o que eu preciso saber é disso. Eu preciso saber que ele sempre está concorrendo com algo. E eu preciso proporcionar um ambiente e criar ocasiões que aumentam a porcentagem dele ser feito. Então, o que eu fazia de errado? Eu sentava na frente do computador com um livro e com uma porrada de aba aberta e não fazia porra nenhuma de nenhuma pergunta. Do tipo, cara, 20 minutos, só isso. Depois, tranquilidade, descanso. Pô, 20 minutinhos, eu consigo, bora lá. Não tinha isso. Não tinha isso. Era óbvio que eu não. Era muito mais do que óbvio que eu não ia conseguir estudar. Então é o seguinte, para você que chega em casa e quer ir para academia, quer estudar, quer fazer algo, presta atenção. Deixa o material pronto em algum lugar visível. Tem algum sentido de urgência? Para mim, por exemplo, como por exemplo o timer, que é uma espécie de corrida contra o tempo, né? Isso também ajuda. No meu caso, o TDAH, né? Eu trabalho melhor sob pressão. Então eu sempre trabalhei, sempre eu trabalhei melhor sob pressão. Sempre. Eu não consigo trabalhar com um prazo de entrega, tipo, muito pra frente. Eu começo logo. Eu sou capaz de terminar ou no mesmo dia ou na mesma semana. Sempre foi muito forte isso pra mim. Sempre. Então, o timer, ele meio que cai como uma luva. Porque o timer meio que me cita a fazer o comportamento. É como se fosse o patrão te olhando. Você tá fazendo? Você tá fazendo? Tá? Então, isso é muito importante, tá? Beleza, vamos falar agora sobre algo muito importante. Qual que é a prova prática para você que quer parar de procrastinar? Muito importante, tá? Muito importante. Tudo o que eu disse anteriormente é 100% ideal, 100% crítico, 100% importante. Mas uma das coisas mais importantes que você tem que ter é uma prova prática. E ela pode ser uma prova prática que pode ser muito simples. Por exemplo, uma prova prática de que você consegue realizar esse comportamento por 5, 10, 15, 20 minutos ou mais. Show de bola. Sério, você precisa de uma prova prática de que você consiga realizar aquele comportamento. Sim, é sempre necessário uma prova prática, tá? É sempre necessário. Veja, eu não faço a mínima ideia do contexto da tua vida, mas via de regra, cara, via de regra, o que faz uma pessoa realizar um comportamento e continuar realizando, e melhor, gostar daquele comportamento, é ela ter a percepção dela estar realizando algo que ela sente especial ou frutífero. Por exemplo, o cara que ele vai para academia. Qual que é o reforço do cara que vai para academia? O bíceps, porra. O bíceps. Pode ser, então, um reforço do quê? Bom, um reforço estético. Eu vou ficar mais bonito indo para academia. Se ele pensa isso, ele vai e faz. Por quê? Porque ele vai estar, comprovando fisicamente que ele está ficando mais forte. E isso é muito importante para ele. Por quê? Sei lá, pode ser uma vaidade dele, pode ser um culto ao corpo que ele participa. Pode ser. Pode ser que seja isso. Agora,
Pode ser também uma espécie de punição. Por quê? Porque se eu não for, eu vou ficar muito mal de saúde. O meu médico me mandou ir, eu tenho que ir. Meu Deus do céu, e agora? E agora? Simples assim. Tudo o que você precisa saber, e via de regra, cara, para você continuar, para você realizar e continuar um comportamento, tá? E gostar dele. É você ter uma sensação de que aquilo é especial ou frutífero. Então é o seguinte, o bíceps é frutífero para a pessoa que quer ir para academia, porque ela tem uma comprovação física de que ela tá ficando mais forte. E, portanto, sei lá, mais bonita, mais desejada, mais saudável. Pode ser uma questão estética, pode ser uma questão, né, de punição, porque, cara, se eu não, ele não vai, ela pode estar piorando a saúde dela. Pode ser, pode ser. Mas vamos puxar pro caso aqui dos estudos, que eu acho que muita gente aqui tem interesse. Vamos puxar para essa questão dos estudos também. Veja, eu também não faço a mínima ideia do teu contexto. Mas sabe o que eu acho que vale a pena? Aproximação gradual. Se você se aproximar, nem que seja um pouquinho desse estudo, cara, só um pouquinho dessa coisa legal, ela vai te deixar com gosto suficiente para você gostar, entender que é importante para você, e em consequência, você vai ter o gostinho de legal. Isso é importante para mim. Em consequência, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar mais vezes. E você vai voltar mais vezes e mais frequentemente. Até essa coisa virar um hábito automático. E no seu caso, tá? E no seu caso, você que tá me ouvindo, tá? Que é voltado pro estudo, né, pro aprendizado e tudo mais, o que eu acho que é muito importante, cara, é a anotação. Sério, você precisa ter uma prova física do resultado dos seus esforços, porra. Então faz o seguinte, faz uma coisa básica. Bota lá um timer, uns 25 minutos, 20, 15 minutos, faz um pomodoro, sei lá, e faça anotações. Escreva, descreva, discorra através daquilo que você anotou. Faça conceitos, leia em voz alta e enquanto você explica para si mesmo. Ah, mas Mikael, eu só li 5 páginas. Nunca é o número de páginas. Nunca é o número de páginas que fala sobre o seu aprendizado, mas a sua percepção de ter lido 1, 2, 3 páginas e ter entendido alguma coisa. Se você lê 5 páginas e aquilo virar uma boa matéria para o seu TCC, você tem certeza que aqueles 5 minutos valeu a pena. Nunca é quantidade de tempo e também nunca é a quantidade de páginas que te deixa satisfeito com os estudos, mas é a comprovação que você tem de que você aprendeu algo que você se propôs a aprender, que você se propôs a fazer. Simples. Se você lê 5 páginas de um livro em 2 minutos, mas aquelas 5 páginas te servirem para te ajudar no teu TCC, ou para você criar um vídeo no YouTube, ou para você apresentar uma reunião no trabalho de 30 minutos, aquilo lá virou um insight muito foda para você te ajudar, para você usar na puta que pariu que seja, aqueles 2 minutos de leitura, aquelas 5 páginas, elas viraram extremamente importantes para você. Simples assim. Oh, mas então por que o tempo? Porque você pode fazer também. Você pode fazer durante e depois. Você pode escolher. No meu caso, eu sugiro o timer. No meu caso, eu justamente estou te sugerindo o tempo. Isso significa que o tempo é inútil? Não, pelo contrário. Você pode estudar durante 25 minutos, só 5 páginas. E discorrer através dessas 5 páginas durante 25 minutos. Simples assim. Certo? Faz sentido. Massa. E sabe por que isso é importante? Porque isso vai te dar a sensação de autoridade. Você vai ter uma sensação de que você realmente está, de fato, progredindo no bagulho. E automaticamente você se sente melhor e capaz de continuar fazendo. Eu não tô falando nenhuma asneira, tá? Isso daí é uma espécie de hack. Você tá como se hackeando. É como se você hackeasse o seu cérebro. É muito poderoso mesmo, tá? Então façam isso, tá? E qualquer dúvida, eu fico a dispor. Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria continue abençoando nossos estudos. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.